Agora o bicho vai pegar, porque a gente vai entrar agora em textura mapeada e eu tenho certeza que esse método que eu criei, de forma de observação e reprodução, vai te ajudar demais a você olhar para uma referência, reproduzir de forma correta aquela textura, seja de pelo, seja de caveira, seja de estátua, seja qual for o tipo de textura. Essas dicas que eu vou te dar é muito importante, então fica comigo que eu vou te mostrar aqui na prática no iPad para você visualizar primeiro e quando a gente chegar na prática da aplicação, que vocês vão ver um pouco mais à frente, vocês vão fechar a ideia e com certeza esse tipo de metodologia vai diferenciar o teu trabalho no mercado. A primeira coisa que a gente vai fazer agora é identificar os grupos de textura que tem na tua imagem. Dá uma olhadinha para cá para o iPad. Eu vou abrir essa caveira aqui, ó, e eu vou observar ela no caráter geral, como é que está as texturas dela aqui. Se você perceber, ela tem um montante de textura desse lado de cá. Algumas partes são bem mais pretas, né, do que outras. E aqui a gente já vê que as texturas ela começam a ganhar um pouco mais de diluição até chegar na parte mais clara. Eu vou colocar uma canetinha aqui, ó, vermelhinha, para vocês conseguirem ver daí também. Então, saca só. Se eu pegar o grupo mais negro aqui dessa imagem, você vai ver que ela faz isso aqui, ó. Esse é o grupo de textura muito mais preto. Aqui a gente também tem um preto, certo? Aqui a gente também tem o preto. Mas se você ver o grupo de textura que eu vou colocar em amarelo agora, ela já começa a levar um pouco mais de sume, né? Ou seja, já não é um preto tão preto. E já começa a clarear mais um pouco. Tem por aqui, vem por aqui também, ó. E aí, se eu botar aqui de outra cor, no caso verde, você vai já ver que já é outra textura que é muito mais clara do que aquela que a gente estava vendo. Na verdade, essa aqui já está quase chegando na próxima, que é a parte mais clara. Então, o que é que acontece? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é fazer essa identificação dos grupos de texturas que a gente tem e começar a mapear elas através disso. Então, como é que eu vou fazer o mapeamento, Rodrigo? Deixa eu voltar aqui, ó, as texturas para vocês entenderem. Saca só, toda essa parte de vermelho que eu fiz é a parte mais contrastada. Então, sempre quando eu começar a fazer a minha textura, que geralmente nesse caso aqui de crânio, eu utilizo muito a agulha Round Shadow, que é a bucha. Ou seja, eu começo sempre pela parte mais demasiada, a parte mais negra, a parte que tem mais contraste. E começo a fazer essa textura de forma aleatória. E eu já quero te chamar a atenção. Textura, na sua grande maioria das imagens que você tiver, seja caveira, seja animal de pelo e por aí vai, ela tem aleatoriedade, ou seja, ela não segue uma forma, um padrão. Eu vejo muita gente fazendo textura de pelos, textura de crânio, parece até que está fazendo pontilismo, bota um do lado do outro assim, faz uma coisa... Pessoal, é aleatório. Olha para cá novamente. Se você observar essa imagem, eu vou tirar aqui, ó, toda a marcação que eu fiz. Você vê que essa imagem aqui, ó, ela tem marcação de textura de forma aleatória. Ela não tem um padrão. Então, se você ficar muito em cima do padrão bitolado, não corre para o realismo, nem corre para a textura. Porque isso sempre vai pedir o quê? Muito mais observação na parte mais aleatória da textura do que um padrão que já está mecanizado no teu cérebro. Vai-te embora fazer pontilismo, maori, porque aí tem muito mais padronização daquilo que você está fazendo. Aqui não, aqui é diferente. Então o que acontece? Nesse tipo de projeto aqui, eu vou mostrar para vocês aqui bem na teoria, mas eu quero que lá na aula prática, quando eu mostrar a textura mapeada de frente, com a agulha, com a pele, vocês vão entender realmente o que eu estou falando. Mas eu pego aqui, eu vou botar o tom verde e eu começo vindo texturizar isso aqui, ó, de forma aleatória, que vocês vão ver que é um negócio bem aleatório com a bucha nesses ambientes aqui, ó, preto. E depois eu começo a aliviar um pouco a mão e começo a cair um pouco essa textura para a área que tem menos contraste. Ao ponto que eu perceber que aqui já está dando mais preto puro. Eu já vou limpar essa agulha, né? Vou começar a pegar o sume médio e vou começar a aliviar um pouco a mão e fazendo as outras texturas e mapeando sempre da onde, pessoal? Sempre da parte mais escura para a parte mais clara. Sempre da parte mais escura para a parte mais clara. E vou aliviar na minha mão nesse processo e fazer com que eu possa construir aquela textura de forma aleatória, ganhando muito mais realismo e muito mais força. Aqui no iPad, a gente não consegue ter a perspectiva real daquilo que eu estou falando agora para vocês, mas fica tranquilo, porque na aula prática você vai entender exatamente o que eu estou falando,
principalmente quando se trata de fazer textura mapeada através do contraste de forma aleatória. Eu quero destravar a tua cabeça em relação a um padrão que você tem que usar para ter que fazer a textura e, consequentemente, tu vai dar muito mais robustez para o teu trabalho e muito mais realismo. Saca só, eu vou abrir esse tigre aqui, ó, só para vocês verem aqui, ó, e só para vocês observar também a mesma coisa. Aqui a gente tem uma textura de pelos. Deixa eu aumentar bem para vocês verem. A gente aqui tem uma textura de pelos, mas vê se vocês conseguem perceber. Essa parte daqui, ó, deixa eu abrir uma camada, essa parte daqui, ó, é a parte de textura de pelos que é muito mais densa. A gente já tem essa outra aqui, ó, que já é muito mais clara do que a outra. E já tem essa outra que vai clareando mais ainda. E aqui já é uma parte bem mais clara. Ou seja, eu já começo a mapear que tem o contraste mais pesado, vai ficando mais leve, fica mais leve, até ficar mais leve. Então, isso tudo aqui é um mapeamento, mas na hora de fazer a aplicação, quando a gente começa do contraste mais escuro para o claro, a gente vê que esses pelos, e eu tenho certeza que vocês estão vendo aí, ele não tem um padrão a seguir. Você vê que ele vai fazendo isso aqui, ó. Ele vai fazendo esse movimento, mas ele é bem desordenado. Todos esses pelos, ele cresce de forma desordenada, mas ele segue uma direção. Vê que doideira. Mesmo seguindo uma direção, ó, vê se vocês olham para cá, para essa imagem. Ó. Vocês veem que a direção do pelo está fazendo isso aqui. Ó. Está fazendo isso aqui. Mas mesmo tendo a direção, quando a gente vai olhar aqui, ó, no zoom, a gente vê que não tem padrão, é aleatório. Por isso que tem muita gente fazendo textura de pelo de animais e não consegue fazer um realismo de forma correta, porque fica padronizando e mecanizando muito a mão, mas isso a gente vai destravar mais na frente na aula prática, beleza? E para finalizar, essa questão de textura mapeada, no final vocês vão ver isso na prática também, que quando eu faço a textura dos pelos, na textura ainda, usando preto puro, quando eu vou botar o sume e no final vou fazer uma sombra, eu já tenho, bem dizer, o meu trabalho todo completo, porque na própria textura eu já consegui dar a perspectiva de contraste daquilo que é mais pesado e é mais claro. Mas lógico, no final você pode pegar uma Magnum e começar a fazer uns nuances melhor para dar uma veludada maior nesses níveis de contraste e nessas saídas que você está vendo aqui. Beleza? Não fica impossibilitado de usar a Round. Também tem que usar para veludar mais a tatuagem, mas vocês vão ver na prática que uma textura mapeada, feita da forma correta, você vai dizer assim, Rodrigo, nem sombra tu precisa colocar, porque já foi tão bem mapeado o contraste que eu já consigo ver a realidade do projeto, consigo ver a perspectiva, consigo ver os nuances de relevo e isso faz com que a tatuagem fique muito mais agradável de quem está vendo. Essa foi a aula de textura mapeada na teoria, mas fica tranquilo que mais na frente você vai ver na prática e as coisas vão clarear ainda mais na sua cabeça. Tamo junto e até a próxima aula.